Tem horas que parece que nada faz mais sentido. Você acorda cansado, mas nem dormiu direito. Olha no espelho e não reconhece quem se tornou. Tem tanta coisa travada dentro de você que até respirar dói. Ninguém percebe. Você sorri por fora, mas por dentro tá gritando. Diz que tá tudo bem, só para não ter que explicar o vazio que tá sentindo. As contas não fecham, a vida parece injusta. Você se sente pequeno demais num mundo grande demais. E ninguém vem te resgatar. A verdade é que você tá cansado. Cansado de fingir que é forte. Cansado de aguentar calado. Cansado de segurar o mundo nas costas enquanto todo mundo acha que você é invencível. Mas você não é. Você já pensou em desistir, né? Talvez não da vida, mas de tudo. Dos planos, dos sonhos, das pessoas. É difícil continuar lutando quando tudo ao redor está desmoronando. Quando a ajuda não vem. Quando quem você ama te vira as costas. Quando o esforço não é reconhecido. Quando você dá o seu melhor e ainda assim não é o suficiente. A vida bate. Bate forte. E chega um momento que você só quer paz. Não aquela paz falsa de postar frase bonita no Instagram, mas aquela paz de verdade. Aquela onde a dor para, onde a cobrança some, onde o mundo cala. Você sente que está à beira de um colapso. Uma mistura de frustração, raiva, culpa e esgotamento. Ninguém vê isso, mas você vê. Você sente, e isso te corrói por dentro. Não aguento mais. Quantas vezes essa frase martelou na sua mente? Você não quer mais lutar, porque já lutou demais e sente que perdeu cada batalha. A verdade é que você está no chão e está olhando para cima, mas sem forças para se levantar. Você pensa, para que continuar? Para que mais um dia de dor? Para que insistir num mundo onde ninguém me entende? E é aqui que muitos param. É aqui que muitos desistem. Mas é exatamente aqui que algo poderoso pode acontecer. Porque antes da virada, vem a quebra. Antes da vitória, vem o choro mais pesado. Antes da ressurreição, vem a cruz. E se você está nesse ponto agora, quebrado, sangrando por dentro, à beira do fim, então você está no mesmo lugar onde começou a maior história de amor e superação do mundo. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Você conhece a dor, mas talvez ainda não tenha comparado a sua dor com a dele. Não estamos aqui para dizer que o seu sofrimento é pequeno. Não é. Mas existe uma história. A história de um homem que também caiu de joelhos, gritou de dor e chorou em silêncio. E ainda assim, foi até o fim. Esse homem se chama Jesus Cristo. E ele sabia o que era carregar peso que não era dele. Ele sabia o que era amar quem ia traí-lo. Sabia o que era tentar ajudar e ser rejeitado. Sabia o que era falar a verdade e ser odiado por isso. Jesus andava entre as pessoas, curava, ensinava, abraçava e ainda assim foi traído por um amigo. Foi vendido como se fosse descartável. Foi abandonado por quem prometeu estar junto até o fim. Imagina só, você fazer tudo certo e ainda assim ser acusado injustamente. Você só querer fazer o bem e acabar preso, humilhado, cuspido, açoitado. Foi isso que ele viveu e ele sabia o que viria. Sabia da dor, sabia da morte, sabia da traição, mas mesmo assim, não recuou. Ele poderia ter desistido, ali mesmo, no jardim do Getsemane. Quando o suor virou sangue, ele poderia ter fugido. Mas ele ficou. Ele orou e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Você já fez essa oração? Já pediu para a dor parar, mas no fundo sabia que precisava continuar?
Jesus sabia que a missão dele era maior que o medo, maior que a dor, maior que a cruz. Ele caminhou sabendo que cada passo o levava para mais sofrimento, e mesmo assim, ele foi. Por quê? Por amor. Amor por mim, por você, por todos os que um dia estariam no chão querendo desistir, para mostrar que é possível suportar, que é possível vencer, mesmo quando o mundo inteiro quer te ver cair. Ele foi traído, mas continuou. Foi espancado, mas continuou. Foi humilhado, mas continuou. Foi colocado nu diante de uma multidão que gritava por sua morte, mas continuou. Porque Jesus tinha uma certeza dentro dele. A dor era temporária, mas o propósito era eterno. E agora, olhe para você. Você está sofrendo, eu sei, mas está desistindo por bem menos. Ele suportou tudo por amor a você. E você está cogitando parar tudo por causa de gente que não te entende, de problemas que ainda têm solução, de dores que amanhã talvez nem existam mais. Para e pensa. Se ele não desistiu mesmo sangrando, por que você vai desistir agora que ainda está respirando? Essa é a história de um homem que tinha todas as razões para fugir, mas não fugiu. Ele ficou. Ele sofreu. Ele morreu. Mas ele venceu. E agora a história dele não é só uma lembrança, é uma chamada. Uma convocação para você acordar, levantar e seguir em frente, como um verdadeiro filho de Deus. Talvez você ache que ninguém entende o que você está passando, que ninguém suportaria essa dor no seu lugar. E talvez esteja certo, quase ninguém aguentaria. Mas Jesus aguentou. E mais do que isso, ele suportou sem pecar, sem culpar os outros, sem se vingar, sem abandonar o amor. Você já parou para pensar o que ele viveu nas últimas horas antes da cruz? Ele não foi só julgado injustamente, ele foi torturado, açoitado com chicotes de ossos e ferro que rasgavam a pele. Corpo moído, carne aberta, sangue por todos os lados. Foi coroado com espinhos. Espinhos que afundavam na testa e causavam dor até nos nervos da alma. Depois disso, colocaram uma cruz em suas costas, uma cruz que pesava mais de 50 quilos, e mandaram que ele carregasse, sangrando, fraco, sem dormir, com fome, desidratado. E sabe o que a multidão fazia? Ria, gritava, zombava. Ninguém ali queria salvá-lo. Queriam vê-lo cair. E ele caiu. Mais de uma vez. Mas continuou. E quando finalmente chegou ao topo daquele monte, não teve descanso. Teve prego, teve martelo, teve carne sendo perfurada, pés e mãos atravessados por ferro, e mais sangue, mais dor, mais silêncio. Ele ficou pendurado por horas. Cada respiro era uma tortura. O peso do corpo pressionava os pulmões, ele se sufocava aos poucos, e ainda assim, ele não reclamou. Ele olhou para os que o matavam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quem faria isso? Você consegue imaginar pedir perdão por quem está te destruindo? Consegue amar quem te apunhalou? Ele conseguiu. Porque Jesus não estava ali por merecimento, ele estava ali por propósito. Ele não precisava ter passado por nada disso. Ele escolheu passar. Por mim, por você, pelos fracos, pelos desesperados, pelos que acham que não vale mais a pena. Jesus sofreu o inferno na terra, para que você tivesse a chance de viver o céu dentro de si. E ele não pecou, não desistiu, não se fez de vítima, não jogou a culpa no Pai, não murmurou. Ele amou até o fim. Agora, me diga, você está pensando em desistir por quê mesmo?
por causa de uma traição, ele também foi traído. Por falta de apoio, ele também foi abandonado. Por dor emocional, ele chorou sangue. Por humilhação, ele foi exposto diante de uma multidão. Por não ver saída, ele olhou para o céu e disse: Pai meu, por que me abandonaste? E ainda assim, não desistiu. Essa é a verdade. O sofrimento de Jesus não foi à toa, foi por amor. Amor que carrega, amor que suporta, amor que não foge, amor que vence. E se ele passou por tudo isso, é porque sabia que alguém como você um dia precisaria de força para continuar. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E agora é hora de entender. A sua dor não é o fim. A cruz não é o fim. A maior dor do mundo foi também o começo da maior vitória que já existiu. Você quer parar na dor ou seguir até a vitória? A escolha é sua, mas o exemplo já foi dado. Você está carregando peso demais, eu sei, e talvez ache que não tem mais forças. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo. Você não está carregando isso sozinho. Você pode até estar em silêncio, mas tem alguém ouvindo seu coração gritar. Você pode até sentir que está no escuro, mas existe uma luz que ainda não se apagou. Sabe aquela dor que você acha que ninguém entende? Jesus entende, porque ele já carregou uma cruz também. E ele não prometeu que você não teria dor. Ele prometeu que estaria com você até o fim. A cruz não é um castigo, é um chamado. É um lembrete de que você está no caminho certo. Quem não carrega cruz nenhuma, também não conhece ressurreição nenhuma. Você acha que está sofrendo porque perdeu. Mas e se estiver sofrendo porque está sendo moldado? Toda dor traz algo junto. Às vezes traz força. Às vezes traz fé. Às vezes revela quem está com você e quem só estava por interesse. E é no peso da cruz que a gente descobre quem realmente somos. Jesus caiu. Você também vai cair. Mas assim como ele, você pode levantar. E se a cruz está te machucando, é porque você está em movimento. É porque você ainda não largou tudo. É porque no fundo você ainda quer vencer. Mas eu sei. Existem dias que a vontade é parar no meio do caminho, largar tudo, deixar que o mundo siga sem você. Só que nesse momento, você precisa lembrar: o peso da cruz nunca foi maior que o propósito da missão. Você está carregando uma dor, sim, mas Deus está te forjando no meio dela. Ele está te ensinando a respirar fundo, a caminhar firme, a confiar mesmo sem entender. Porque não é o conforto que forma gigantes, é o deserto, é o silêncio, é o aperto no peito, é a lágrima que ninguém vê. E você não está errado por sentir tudo isso. Está humano. E Jesus também esteve. Você não é fraco por querer parar. Mas se você continuar mesmo assim, você vai se tornar inquebrável. Essa cruz que hoje te machuca, amanhã vai ser o símbolo da sua transformação. As cicatrizes que hoje doem, amanhã vão ser testemunho da sua força. Mas entenda, Deus não te chamou para largar a cruz no chão. Ele te chamou para ir até o fim com ela. Porque depois do fim, vem um novo começo. Você está no caminho da dor, sim, mas também está no caminho da superação. Você está passando pela cruz, mas vai passar pela glória também. E sabe por quê? Porque Jesus já foi antes e ele provou que dá para vencer. Então, enxugue as lágrimas, ajuste o peso nos ombros e continue, porque você não está sozinho. Nunca esteve. Ele foi até o fim, sangrou, caiu, foi humilhado e morreu. Sim, Jesus morreu. O corpo foi colocado dentro de uma cova. A pedra foi selada. Soldados guardavam a entrada. Estava feito. Parecia o fim. E por um momento o mundo acreditou que tinha acabado. Que o mal venceu. Que a dor venceu. Que a morte venceu. Mas eles esqueceram de um detalhe.
com Deus, o fim nunca é o fim. 3 dias depois, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio e o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. A morte, que era vergonha, se tornou vitória. A cruz, que era condenação, se tornou símbolo de salvação. A dor que parecia derrota foi o portal da glória. E sabe o que isso significa? Que quem mais sofreu foi também quem mais venceu. A maior dor da história gerou a maior vitória da eternidade. E se você está sofrendo agora, achando que tudo acabou, que não tem mais sentido, que não vai conseguir sair dessa, lembre-se, ressurreição só acontece depois da morte. O que você acha que é o fim pode ser só o começo de um novo você, de uma nova força, de um novo caminho com Deus. Jesus provou que a dor é real, mas provou também que ela não tem a palavra final. Talvez você esteja no sábado da sua história, o dia entre a cruz e a ressurreição. O silêncio, a espera, a incerteza. Mas o domingo está chegando. E quando chegar, tudo muda. Você vai levantar, você vai respirar fundo e vai entender que tudo isso que você passou não foi para te destruir, foi para te reconstruir. Não existe glória sem cruz. Não existe milagre sem desespero. Não existe renascimento sem morte interior. Jesus passou pela escuridão completa, pelo abandono, pelo desprezo, pela dor extrema e saiu do túmulo com poder, autoridade e vitória. Ele venceu. E se ele venceu, você também pode vencer. Não importa o que as pessoas digam. Não importa quem te abandonou. Não importa se ninguém acredita mais em você. Deus ainda acredita. E se Deus acredita, então levanta. A sua história não acaba aqui. Ela mal começou. Você não está fracassando. Está sendo preparado. Toda grande vitória vem depois da grande dor. Todo verdadeiro renascimento começa onde tudo parece perdido. E talvez você seja como Lázaro, que já estava morto há dias. Mas quando Jesus chegou, ele disse: Lázaro, vem para fora. Hoje ele está dizendo isso para você. Vem para fora. Sai desse quarto escuro. Sai dessa tristeza. Sai dessa culpa. Sai dessa paralisia. Sai dessa morte emocional e espiritual. Vem viver. Porque você ainda não viu nada do que Deus pode fazer por você. A cruz foi pesada, mas a coroa está chegando. Agora que você sabe que Jesus sofreu mais do que qualquer um, que ele foi até o fim, que ele venceu e que ele fez tudo isso por amor a você, agora não tem mais como fingir que não entendeu. A pergunta é direta. Você vai carregar a sua cruz ou vai fugir dela? A dor que você está sentindo não é uma maldição, é uma convocação. Você não chegou até aqui para desistir. Você sobreviveu a dias que poderiam ter te matado. Você chorou sozinho no escuro e mesmo assim continuou respirando. Você suportou rejeições, perdas, injustiças e ainda assim está aqui. Isso não é fraqueza, isso é força. Mas agora chegou a hora de decidir. Vai continuar se escondendo? Vai continuar dizendo, não aguento mais? Ou vai fazer como Jesus e dizer, seja feita a tua vontade, Pai. Eu vou até o fim. Porque covardia é largar a cruz quando ela começa a doer. Coragem é continuar mesmo que os ombros sangrando. E deixa eu te lembrar de algo poderoso. A cruz só dói porque você está vivo. Morto não sente nada, mas você sente. Você sofre, você luta, porque ainda tem vida dentro de você. Então por que viver como se já estivesse derrotado? Jesus já venceu a maior batalha da história. Agora é a sua vez de lutar a sua própria luta. Você pode cair sim, pode tropeçar, pode até gritar de dor, mas não desista. A vida vai continuar te testando. Pessoas vão te decepcionar. O mundo vai querer te empurrar de volta para o chão. Mas toda vez que você levantar, você prova que é um sobrevivente, um escolhido,
um filho de Deus. Você não foi chamado para viver rastejando, foi chamado para vencer com honra. E vencer com honra não é viver sem dor, é viver com um propósito apesar da dor. A decisão está nas suas mãos agora. Você pode desligar esse vídeo e continuar reclamando da vida, ou pode levantar a cabeça e começar a construir a sua ressurreição a partir de hoje. Você pode continuar dizendo, ninguém me ajuda, ou pode lembrar que Jesus já fez tudo por você. Você pode viver com pena de si mesmo, ou pode usar a dor como combustível. Você pode olhar para a cruz como bardo, ou como ponte. Ponte para uma nova vida, ponte para um novo eu, ponte para um futuro que só os fortes alcançam. Jesus fez a parte dele. Agora é a sua vez. Então escolha: cruz ou covardia? Força ou fuga? Glória ou desistência? Morte emocional ou ressurreição interior? Você já viu o exemplo. Agora seja o próximo. A cruz está aí, mas a coroa está esperando.